Eu já vi isso antes, nos anos 70, 80, 2000, 2008. Sempre do mesmo jeito. O mercado começa a dar sinais claros de desgaste, mas ninguém quer escutar, porque enquanto os índices sobem, a euforia é mais confortável que a verdade. Só que agora a diferença é outra. O colapso não está vindo. Ele já começou. E o mais perigoso é que está acontecendo num silêncio absoluto, sem manchetes, sem pânico, sem alerta. Estamos vivendo um momento onde a aparência de estabilidade esconde uma fragilidade estrutural sem precedentes. Dívidas em alta, consumo artificial, empresas quebradas travestidas de inovação, investidores apostando em vento, bancos centrais perdendo controle, e ainda assim o otimismo segue sendo vendido como sabedoria. É como dirigir a 200 km por hora com os olhos vendados, porque até agora não batemos. Mas quem olha os fundamentos vê outra coisa. Vê um sistema operando no limite. Vê a confiança evaporando lentamente. Vê bolhas inflando onde deveria haver valor. Vê o mesmo comportamento coletivo que antecedeu todos os grandes choques da história. Só que dessa vez com muito mais velocidade e muito menos freio. Esse vídeo não é sobre pânico, é sobre lucidez, sobre enxergar o que a maioria não quer olhar. Porque o mercado não avisa quando vai virar. Ele apenas vira. O que mais me intriga não é a velocidade com que os ativos se valorizam, mas a completa indiferença à lógica por trás desses preços. Estamos diante de uma bolha que não faz barulho, não explode de uma vez, e justamente por isso é ainda mais letal. Valuations inflados, modelos de negócio frágeis, investidores acreditando que o passado recente é um guia confiável para o futuro. Só que não é. Não há fundamentos, há fé. E fé não é uma boa estratégia de investimento. As pessoas estão comprando empresas que sequer têm lucro, muitas vezes sem produto validado, só com promessas. Isso é apostar, não investir. A diferença entre investir e apostar é clara. Investir exige paciência, disciplina e racionalidade. Apostar depende de sorte e esperança. Entender isso é o que separa quem sobrevive das crises de quem se perde nelas. Coisas que o mercado tem deixado de lado. A bolha está se formando justamente porque o mercado está sendo movido por comportamento, não por resultado. E quando isso acontece, o castelo de cartas cresce rápido, silenciosamente. A liquidez criada nos últimos anos, somada à mentalidade especulativa, inflou setores inteiros sem que houvesse sustentação. É como se estivéssemos construindo um arranha-céu em cima de areia movediça. Não vai cair hoje, mas vai cair. E aí entra o ponto mais perigoso. Quando tudo parece estável demais, é aí que o colapso começa. Não como um terremoto, mas como uma infiltração no alicerce. Aos poucos, invisível, mas real. E esse é só o primeiro sinal. A verdade que poucos querem encarar é que a maior parte do crescimento recente dos mercados foi comprada com dinheiro barato. E quando o dinheiro custa pouco, a imprudência vira moda. A taxa de juros artificialmente baixa criou um ambiente onde qualquer ideia parecia lucrativa, qualquer investimento parecia seguro, qualquer risco parecia controlado. Mas era tudo ilusão. O crescimento era inflado, não orgânico. Por mais de uma década, vivemos uma era de capital fácil. Empresas que jamais teriam acesso a crédito ou aportes relevantes de repente estavam levantando bilhões com base em projeções fantasiosas. E isso contaminou o ecossistema inteiro. Se tudo cresce ao mesmo tempo, ninguém quer ser o primeiro a parar e fazer as contas. A festa continua porque todos fingem que o chão é sólido. O problema é que a conta chega e a alta dos juros é o garçom trazendo a fatura. Quando o custo do capital sobe, o filtro volta a funcionar. Os projetos inviáveis começam a falhar. As dívidas acumuladas, antes toleráveis, agora se tornam impagáveis. Os investidores começam a perceber que talvez estavam olhando para o lado errado esse tempo todo. Muitas empresas só pareciam sustentáveis porque estavam nadando em dinheiro gratuito. Agora, com o aperto monetário, essa maquiagem começa a derreter. O crescimento que parecia orgânico mostra suas rachaduras. Os relatórios trimestrais, que pareciam impressionantes, começam a exibir sinais de alerta. O mercado ainda não absorveu o impacto total dessa mudança de ciclo. Está anestesiado pelo passado recente, mas o tempo das ilusões está acabando e o próximo sintoma disso será visível em um lugar que ninguém quer encarar de frente.
O maior risco da economia americana hoje não é uma crise externa, não é uma guerra, não é uma pandemia. É o próprio déficit interno. O governo segue gastando muito mais do que arrecada ano após ano, como se isso fosse sustentável eternamente. Mas não é. E o mercado age como se esse rombo bilionário fosse apenas um número abstrato, sem consequências reais. Só que cada dívida tem um credor, e uma hora o credor cobra. Quando o país mais poderoso do mundo passa a financiar suas operações imprimindo moeda e vendendo títulos como se fossem balas, o sistema entra em modo de emergência. Só que em silêncio, porque esses movimentos não causam pânico imediato, eles corroem por dentro. O dólar perde força, os juros precisam subir. A confiança começa a escorrer pelas bordas, mas ninguém se importa enquanto o SP500 sobe. Eu já vivi ciclos parecidos, mas nunca com esse nível de miopia coletiva. A obsessão pelo curto prazo fez com que Wall Street ignorasse o básico, que o custo de manter a dívida sobe, o orçamento quebra, e estamos cada vez mais próximos desse limite invisível. Ao invés de cortar gastos, os políticos preferem empurrar o problema para frente. 1 ano, 2 anos, mais um ciclo eleitoral. E o mercado finge que acredita. A fragilidade está justamente nessa confiança ilusória, porque basta um evento externo, uma crise política, uma surpresa inflacionária, qualquer fagulha para acender essa bomba. E não tem como prever quando. Só se sabe que está armada com pavio aceso, enquanto todos fingem que é apenas mais um dado contábil irrelevante. O mercado age como se esse risco fosse invisível, mas eu aprendi que os maiores perigos são justamente os que ninguém está olhando. E quando essa maré virar, vai arrastar junto uma outra peça fundamental do sistema. A economia americana sempre girou com base no consumo. O cidadão comum compra, financia, gasta o que ainda não tem, e isso movimenta toda a engrenagem. Mas tem um problema. Esse modelo funciona enquanto o consumidor estiver confiante e com crédito fácil. Hoje estamos diante de um cenário onde o otimismo caiu e a dívida pessoal disparou. Isso é sinal de fraqueza no motor principal do sistema. O endividamento das famílias atingiu níveis que lembram os tempos de 2008, mas com uma diferença brutal. Os juros agora são muito mais altos. Isso significa que as parcelas pesam mais, os inadimplentes crescem e o consumo começa a ceder. Só que isso não aparece nos grandes índices ainda. Está nos detalhes: menos compras no varejo, aumento de pedidos de falência pessoal, queda na renovação de hipotecas. Enquanto os mercados celebram os lucros das Big Tech, a base da economia, o consumidor médio, está sufocando. A inflação comeu o poder de compra, os salários não acompanharam e o cartão de crédito virou solução de emergência para necessidades básicas. Isso não é crescimento, é sobrevivência disfarçada de estabilidade. E quando esse tipo de comportamento se espalha, o risco se torna sistêmico, porque o consumo representa mais de 2/3 do PIB americano. Um dos sintomas mais ignorados da atual fragilidade econômica são as chamadas empresas zumbis. São aquelas que só conseguem sobreviver porque conseguem se endividar constantemente. Elas não geram lucro suficiente para cobrir os próprios custos operacionais, muito menos para pagar os juros das dívidas. Estão vivas no papel, mas mortas na prática. E o mais assustador: estão em todos os setores, em todas as bolsas, infiltradas no portfólio de muitos investidores que nem imaginam. Essas empresas foram sustentadas por anos de juros baixos e abundância de crédito. Num ambiente onde o capital era barato, qualquer negócio se mantinha de pé, mesmo sem eficiência. Só que agora o jogo virou. Com juros altos e investidores mais seletivos, o dinheiro sumiu. E o que sobra é uma estrutura frágil, com fluxo de caixa negativo, queimando caixa para fingir que está crescendo. É fácil identificar uma zumbi. Vive anunciando captação. Está sempre em fase de crescimento, mas nunca mostra lucro real. Promete o futuro, mas não entrega o presente. E ainda assim, muitas continuam sendo compradas por investidores desinformados, iludidos por narrativas de inovação, disrupção ou valuation de oportunidade. Já vi esse filme e sei como termina. O risco não está apenas na falência dessas empresas, está na cadeia de destruição que elas provocam. Elas contratam mal, queimam recursos, distorcem os setores onde atuam e alimentam bolhas especulativas. Quando quebram,
puxam para baixo fornecedores, fundos de investimento, bancos e até concorrentes mais sólidos que dependem do mesmo mercado. A presença dessas empresas é um sinal claro de que a economia não está saudável, é uma metástase. E enquanto os índices seguem batendo recordes, há uma necrose acontecendo dentro do sistema, silenciosa. A próxima camada afetada é aquela que parece imune, mas não está. Algo mudou de forma profunda nos últimos anos. A especulação deixou de ser exceção e virou norma. Já não se trata mais de uma bolha ou de um momento pontual de euforia. É uma cultura, um modo de pensar, de investir, de operar o dinheiro. E isso, para mim, é o sinal mais perigoso de todos. Porque quando o risco vira padrão, a racionalidade morre e o mercado começa a funcionar como um cassino disfarçado de meritocracia. Basta observar o comportamento dos investidores. Gente comprando ações com base em vídeos virais, multidões entrando em IPOs como quem joga na loteria, traders alavancados em ativos que sequer entendem, achando que volatilidade é oportunidade. Plataformas reforçando essa lógica com gráficos coloridos e recompensas instantâneas. Isso não é investimento, é vício. Eu sempre acreditei que investir deveria ser como observar a tinta secar. Lento, metódico, chato, até mais eficiente. Só que a nova geração quer emoção, quer alta de 2 dígitos por semana, quer dobrar patrimônio em um mês. Para isso, ignora fundamentos, ignora riscos, ignora história, e mais cedo ou mais tarde vai aprender da pior forma possível. O mercado é impiedoso com quem não respeita seus ciclos. E quando o comportamento especulativo se espalha demais, ele próprio passa a ser o gatilho da crise, porque todo mundo corre para a porta ao mesmo tempo e aí não tem saída. O pânico sempre é consequência da euforia mal administrada, e a euforia está em todos os lugares. Essa cultura da aposta vem alimentando ativos inflados, empresas frágeis de promessas sem lastro, corroendo a lógica do valor. Quando a base é frágil, qualquer abalo derruba o prédio inteiro. O próximo movimento do mercado já começa a mostrar onde essa estrutura está cedendo. O maior erro que vejo se repetir e que continua custando fortuna é confundir movimento com direção. Muita gente acredita que o simples fato de mercado estar subindo significa que está tudo bem, que basta entrar e surfar. Mas o mercado não premia pressa, nem fé cega, premia consistência, paciência e disciplina. Isso vale tanto para novatos quanto para quem já deveria saber melhor. Os novatos, em geral, são vítimas da pressa. Acham que podem encurtar o caminho olhando para o vizinho, para o influenciador, para a próxima ação da moda. Compram sem saber o que estão comprando, vendem por uma notícia, pulam de ativo em ativo como se fosse um videogame. Mas os veteranos também erram, e talvez com mais gravidade, porque erram confiando demais. Acham que já viram tudo, que sabem reconhecer os sinais. Ficam cegos pelo passado, pelo histórico de vitórias, e ignoram que o mercado muda, as condições mudam, os riscos mudam. E quando o ego cresce mais que a humildade, a queda costuma ser maior. Já vi isso acontecer mais de uma vez com nomes grandes. O ponto em comum entre os dois perfis é a crença de que podem controlar o que não entendem. Seja pela impulsividade, seja pelo excesso de confiança, ambos acabam se expondo mais do que deveriam. E isso é perigoso, principalmente agora, num cenário onde as variáveis estão mais instáveis do que parecem. Investir bem exige aceitar o tédio, exige saber dizer não quando tudo grita sim. Isso vai contra a natureza humana, e por isso tantos falham, e por isso tão poucos conseguem enxergar o próximo erro antes que ele aconteça. O mercado adora confundir preço com valor, principalmente em tempos de queda. Quando os ativos recuam, o investidor médio corre para comprar pechinchas, como se o simples fato de algo estar mais barato tornasse automaticamente mais valioso. Mas preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Essa distinção simples é ignorada por quase todo mundo nos momentos críticos. Já vi ações despencarem 70% e ainda estarem caras porque não têm fundamento, não geram lucro, não têm vantagem competitiva. E vi outras caírem 10% e se tornarem uma barganha extraordinária. O valor não está no gráfico, está nos fundamentos, no modelo de negócio, na qualidade da gestão, na previsibilidade dos resultados. Mas ninguém quer olhar para isso. Dá trabalho. E o mercado hoje está preguiçoso. A queda nos preços cria a ilusão de oportunidade.
Mas a verdadeira oportunidade só existe quando o ativo está descontado em relação ao seu valor intrínseco, e não apenas em relação ao que custava ontem. Isso exige cálculo, convicção em resistir ao barulho, à manchete, à ansiedade. Comprar valor é um ato de coragem solitária, porque quase sempre você vai estar sozinho quando fizer. As grandes oportunidades que agarrei na vida vieram quando todo mundo estava correndo na direção oposta e quase sempre envolviam ativos sendo punidos injustamente pelo mercado. Mas isso só era visível porque eu sabia exatamente o que estava comprando. E essa clareza não vem de palpite, vem de estudo. Neste momento, há muitos ativos baratos sendo vendidos como tesouros, e há tesouros sendo ignorados porque caíram de moda. Separar um do outro é o que define quem sobrevive e quem naufraga na próxima fase do colapso. Não é em tecnologia promissora, nem em startups disruptivas, nem em apostas especulativas. Meu dinheiro hoje está em negócios simples, previsíveis, que produzem lucro mesmo sob pressão. Empresas com produto real, marca consolidada, gestão conservadora e fluxo de caixa robusto. Gosto do que posso entender em 5 minutos que vai continuar existindo daqui a 20 anos, mesmo que o mercado vire do avesso. Enquanto o mundo corre atrás de tendências, eu sigo focado em fundamentos, empresas de energia, seguros, infraestrutura, alimentos, serviços essenciais. Negócios que vendem não importa o humor da economia, que mantêm margem mesmo em ciclos adversos, que distribuem dividendos sem comprometer crescimento. Essa previsibilidade hoje vale ouro. E o que eu evito a todo custo? Modelos que dependem de capital constante, empresas que nunca lucraram, negócios alavancados, promessas futuristas que não sobrevivem a 3 trimestres ruins. Também fuge de modismos, criptoativos que ninguém entende, fintechs com burn rate descontrolado e setores que vivem mais de narrativa do que de resultado. Estou mais líquido do que gostaria, mas prefiro perder uma oportunidade do que entrar num risco que não domino. Ter caixa é ter liberdade. E liberdade, em tempo de incerteza, é o maior ativo que existe, porque permite agir quando todos estão paralisados. E agir com convicção é o que separa o investidor comum do investidor antifrágil. O próximo ciclo de alta vai começar em silêncio, nos ativos certos, longe dos holofotes. E quando isso acontecer, quero estar posicionado com paciência, não com desespero, porque o jogo real é decidido na espera, não na correria. Quem escutou até aqui já sabe, o colapso não começa com gritos, começa com silêncio. E quem não entende isso, repete o ciclo. Sempre anote essa frase e comente: preço é o que você paga, valor é o que você recebe, porque no fim é isso que separa quem afunda de quem atravessa a tempestade com lucidez. Se você quer realmente mudar sua relação com o dinheiro e aprender a investir com clareza, paciência e convicção, curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa enxergar além das manchetes. O conhecimento é a maior arma contra ciclos de ilusão, e só quem se prepara sobrevive aos próximos movimentos do mercado.